Eu não tinha dinheiro, não tinha faculdade, não tinha o plano perfeito, mas eu tinha a coisa que foi mais importante pra mim, muita força de vontade pra fazer dar certo. Oi gente, meu nome é Eduarda, hoje eu tenho 25 anos e atualmente eu sou dona de uma empresa que tem mais de 120 funcionários. Mas essa história começou lá em 2020, mais exatamente em 10 de 7 de 2020. Eu achei bem simbólico eu estar gravando esse vídeo hoje. Hoje é dia 5 de julho. Então, daqui a 5 dias a minha empresa vai estar completando 5 anos e eu resolvi finalmente tirar esse plano do papel, que é esse canal no YouTube, e compartilhar com vocês qual foi a minha trajetória e como eu cheguei até aqui. A verdade, gente, é que essa história começou bem antes de eu abrir a minha empresa. Eu sou originalmente de uma cidade muito pequena chamada Passa Vinte, em Minas Gerais. Ela tem cerca de 3.000 habitantes e em 2018 eu saí de lá em busca de um emprego. Uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande me deu essa oportunidade e eu comecei a trabalhar em uma empresa que fazia exatamente aquilo que eu faço hoje, que é a limpeza hospitalar. Eu entrei para trabalhar no RH dessa empresa, foi o meu primeiro emprego como adulta. Eu já havia trabalhado anteriormente como jovem aprendiz, mas isso é história para um outro vídeo. Eu me recordo muito bem da entrevista que eu fiz com o meu antigo empregador e ele me perguntou o que eu sabia fazer na época, e a minha resposta para ele foi a seguinte: olha, eu não sei fazer muita coisa, mas eu aprendo rápido e sou muito esforçada. E ele me contratou. Algumas semanas depois, eu comecei a trabalhar no escritório e uma coisa que foi muito marcante pra mim foi que a pessoa que trabalhava lá, ela ficou somente uma semana me treinando. Ela recebeu uma outra oportunidade que ela iria ganhar mais e ela falou tchau, se virem. E eu me vi com 18 anos completamente perdida, tendo que fazer uma folha de pagamento para diversas pessoas e eu não sabia como, mas eu fui lá e fiz. E isso foi uma coisa que sempre marcou a minha trajetória durante esses 2 anos que eu trabalhei nessa empresa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Se você me der uma missão, eu posso não saber como fazer, mas eu vou descobrir. Eu não vou falar que eu recebi coisas, eu recebi benefícios financeiros além da minha função, mas o fato de eu ser uma pessoa tão esforçada, tão curiosa, fez com que eu acumulasse mais funções dentro da empresa e eu não me incomodava com aquilo. Eu sei que é uma situação complicada, mas eu sempre via aquilo ali como uma trajetória. Eu estava trabalhando naquele emprego, não era com a finalidade que tomou, mas a vida ela acontece. Geralmente a gente se planeja muito, mas coisas acontecem, oportunidades surgem e foi exatamente aí que surgiu a minha. Passados 2 anos trabalhando nessa empresa, o meu chefe me chamou e ele falou: olha, Duda, infelizmente eu vou fechar, o modelo de negócio não tá valendo mais a pena pra mim, porque é muito trabalho, gente, você coordenar esse tanto de gente, um serviço que funciona 24 horas, porque limpeza em hospital você não para, né? Natal, Ano Novo, Carnaval, em todas essas datas comemorativas a gente tem equipe lá 24 horas por dia. Mas ele chegou pra mim e falou: olha, eu tô fechando, tô indo pra outra cidade e é isso. E eu lembro que pra mim foi um choque, porque por mais que eu estivesse planejando o intercâmbio, eu ainda não achava que era a hora. Eu não queria ir com menos de 21 anos. E aí eu lembro que eu fui pra casa, eu dividi apartamento naquela época com algumas pessoas e eu fiquei refletindo sobre o que eu iria fazer, se eu ia procurar outro emprego. E aí me veio um estalo. Eu já conheço o negócio, eu acredito que se eu chegar e conversar com o meu antigo empregador, ele vai me dar o apoio. Por que eu não abro uma empresa nesse ramo? E foi aí que tudo começou. Eu lembro que eu tava com dor de barriga de ter que conversar com o meu chefe, porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo dele achar que eu tava querendo roubar o lugar dele, ou eu não sei. Coisas que passam pela nossa cabeça, as inseguranças que nos permeiam e que é normal de acontecer. Eu chamei ele e falei: olha, fulano, o que você acha? Você me dá o apoio? Porque isso era muito importante pra mim. Nós construímos uma relação muito boa. Eu sou uma pessoa muito grata a todas as oportunidades que o meu antigo chefe me deu. Ele é uma pessoa incrível. E ele me deu todo o apoio do mundo. Inclusive, fez o que eu jamais vou ser capaz de agradecer o suficiente. Atualmente, 2 clientes que eu trabalho foram pessoas que ele me indicou. Na época não era limpeza em hospital, porque ele havia perdido os contratos,
mas eu já comecei tendo 3 pessoas contratadas que faziam a limpeza de condomínios. E foi aí que tudo começou, gente. Eu já sabia o processo, eu já sabia como participar das licitações, como contratar, como fazer folhas de pagamento, mas eu tinha um grande problema. Eu não tinha o caixa que o meu antigo empregador tinha. E o dinheiro que eu utilizei para dar esse início, para dar esse start, foi o dinheiro que eu guardei durante o período que eu trabalhava, que não era uma quantia muito grande, mas meu pai faleceu já tem 11 anos. Na época não fazia esse tempo todo. E ele me deixou um seguro de vida que eu nunca utilizei. Eu sempre soube que aquele dinheiro era cerca de 40 mil reais. Ele em algum momento ia ser importante na minha vida e eu queria utilizar ele da maneira correta. Nem para o intercâmbio era algo que eu pensei, que eu cogitei utilizar, porque eu sabia que aquele dinheiro tinha que significar algo maior, algo que fosse crescer, sabe? E eu deixei esse dinheiro guardado e quando eu resolvi abrir a empresa foi exatamente esse capital que me fez ter como pagar os funcionários nos primeiros meses, ter condições de alugar um espaço, montar toda a estrutura, porque, gente, só o fato de você decidir, vou abrir uma empresa, você já gasta muito dinheiro, tudo é muito caro, tudo é muito burocrático aqui no nosso amado país. Mas esse capital me permitiu começar e aí eu comecei a olhar quais eram os modos que eu conseguiria economizar, porque no antigo lugar que a gente trabalhava, só um minuto, deixa eu parar um pouquinho do que eu tô falando. Se o vídeo não estiver muito bom, gente, se o meu raciocínio, eu peço desculpa. Eu confesso que eu já gravei alguns outros vídeos, mas eu não postei porque eu fui muito autocrítica comigo mesma. E eu resolvi que esse vai do jeito que tá saindo, e é isso. Eu acho que a gente melhora em alguma coisa fazendo. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui hoje. Mas vamos continuar a história. Eu me peguei pensando como eu consigo economizar, porque a gente já começa com conta de contabilidade, imposto, material, salário. Eu tive um problema com uma colaboradora que ela foi afastada logo no início, então tudo isso é custo para a empresa. E eu não tinha condições de fazer exatamente como ele fazia. Como funcionava? Ele comprava o material de um único fornecedor e esse fornecedor entregava onde ele havia necessidade e tudo certo, é um modelo muito mais simples. E aí eu decidi ir pro outro lado. Eu falei, bom, tá, o que eu posso fazer para eu conseguir conter custos e movimentar esse caixa, gastar esse dinheiro o menos possível, né? Até que as coisas comecem a entrar e a empresa se sustente sozinha. E eu achei que a melhor opção na época era começar a comprar cada item do seu fornecedor. Então, se eu precisava comprar papel toalha, eu ia comprar papel toalha com a empresa que produzia papel toalha, saco de lixo, a mesma coisa. E foi aí, gente, que nasceu uma outra vertente do meu negócio. Na época eu não enxergava dessa forma, não foi intencional, mas alguns meses depois de eu ter começado a comprar uma quantia menor, eu finalmente consegui ganhar um contrato que foi o que me levou a ter mais 50 funcionários e passou alguns meses eu também consegui outro contrato e a gente tá aí até hoje. Eu confesso pra vocês que a parte de venda não é o meu foco, não vou falar que não é o meu foco, não é o meu carro-chefe. O carro-chefe da empresa, do faturamento da empresa é a prestação de serviços, mas a venda de material também se tornou um negócio e hoje eu tenho um espaço lindo, que me enche de orgulho. Eu entro todos os dias no meu escritório e a única coisa que eu sei fazer é agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele me deu e também me agradecer por eu ter sido tão... Eu considero que eu fui muito inteligente. Como eu disse pra vocês, não foi intencional. Eu não entrei na empresa, comecei a trabalhar, comecei a aprender um pouquinho de cada área, de cada setor, intencionalmente pensando, nossa, quando eu sair daqui eu vou abrir uma empresa nesse mesmo ramo. Mas se eu tivesse que começar de novo hoje, seria exatamente esse o meu pensamento. Eu procuraria uma empresa no ramo que eu quero trabalhar, que eu quero atuar, eu conseguiria um emprego lá e eu ia aprender todo o processo, tudo possível, como otimizar, como diminuir gastos, como fazer o que eles já fazem de uma maneira melhor, sabe? E essa foi a minha lição principal disso tudo. Eu sei que a gente vive numa sociedade muito, muito difícil, as coisas são muito difíceis, as coisas são muito caras, muitos empregadores que são horríveis. Eu não tive o azar de cair em uma dessas empresas, mas
infelizmente, a gente não pode mudar as outras pessoas. Nós podemos só mudar a nós mesmos. E talvez enxergar um objetivo naquela trajetória que você está enfrentando, naquele caminho que você está enfrentando agora, vai ser o que vai te permitir chegar mais perto do objetivo que você tem. Porque o meu objetivo era mudar de vida. Eu venho dessa cidade em Minas que eu falei pra vocês, nossa vida não foi muito fácil e eu tinha certeza que eu queria diferente. Eu queria poder proporcionar coisas pros meus filhos, pros meus pais, pra minha irmã, pra minha sobrinha, diferentes. E hoje, poder fazer isso tudo é o que mais me enche de orgulho. Poder ter uma casa igual a que eu tenho hoje, um quarto, que sempre foi o meu sonho. Então, gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu cometi muitos erros por justamente não ter esse background, não ter esse conhecimento. Eu aprendi na prática, errando, quebrando minha cara, tendo prejuízo, passando noites sem dormir, pensando, meu Deus, como eu vou fazer o pagamento dessas pessoas, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, gente. Eu sei que eu tenho mais de 100 pessoas que dependem inteiramente de mim, e sem contar as outras cadeias que eu ajudo também a movimentar. Isso é o que todo microempreendedor aqui no Brasil faz, né? Eu não sou única e exclusiva nisso. Gente, eu acho que é isso. Nesse vídeo eu só queria contar um pouco pra vocês da minha história e dizer pra quem tá me assistindo e ou tá passando por um momento difícil na sua empresa ou tá num emprego que não gosta, tente sempre fazer o melhor por você. Tente sempre fazer o melhor não pensando que as outras pessoas vão te recompensar ou que vão fazer por você o que o meu chefe fez por mim. Mas que nada é em vão na nossa vida. E conhecimento, gente, conhecimento é muito poderoso. Se eu não tivesse me esforçado como eu me esforcei na empresa dos outros, sem ganhar um tostão a mais pra isso, eu não estaria aqui hoje, com a minha empresa, podendo fazer diferente, podendo fazer as coisas da maneira que eu gostaria que fossem, sabe? Mas também tendo o olhar do empreendedor, que muitas vezes a gente como empregado não tem. Que a vida do empreendedor é muito difícil, gente, ainda mais aqui no Brasil. Quem tem empresa vai me entender e quem tiver vontade também vai entender, porque eu pretendo abordar todos esses assuntos aqui. Mais uma vez, se o vídeo não tiver ficado muito bom, eu peço desculpa. Eu tô com uma insegurança muito grande em relação a postar isso, mas eu me lembrei da Eduarda lá de 20 anos que teve a coragem de fazer o que ela queria, sem medo, sem pensar se ela não fosse conseguir, sem duvidar tanto de si mesma, porque a gente só fica bom em alguma coisa quando a gente faz, quando a gente tenta. E eu tenho certeza que essa minha trajetória aqui no YouTube só tá começando e que eu tenho muito a melhorar ainda e que isso só depende de mim. A única coisa que eu posso fazer pra melhorar essa habilidade é isso aqui, sentar e conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam refletir um pouco na vida de vocês com tudo isso que eu compartilhei. Comentem aqui embaixo qualquer ideia, qualquer vídeo que vocês queiram ver. Eu prometo que eu vou trazer muita coisa legal pra quem quiser se juntar nessa comunidade. Um grande beijo, fiquem com Deus. E é isso. Tchau, tchau.